Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nossos estudos de partidas clássicas no Zurich 1953, que foi um torneio de candidatos com os maiores jogadores de todos os tempos, praticamente os maiores jogadores de todos os tempos, daquela época com certeza, mas tem muitos ali que foram precursores de diversas aberturas que fazemos, diversos livros que lemos até agora, como Averbach e vários. Então vamos ver uma partida muito interessante entre Samuel Reshevsky, um pequeno mini currículo dele, foi 8 vezes campeão americano e ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial de 1948. É um jogador posicional. Contra Yuri Averbach. Só para ter ideia, Yuri Averbach foi 3 vezes campeão da União Soviética. Imagine naquela época que a União Soviética dominava o xadrez no mundo, você ser campeão uma vez lá, que seja, ele foi 3. E ele é autor de diversos livros. Vamos a essa partida. Jogou D4, cavalo F6, o Rechev está de branca e o Averbach de negras. C4, E6, cavalo C3, bispo B4, E3, roque, vamos de Ninzo-Índia. Cavalo de G, E5, E2, D5, A3 atacando o bispo, bispo E7, peão por D5, C por D5, E por D5, cavalo G3, bispo E6. Considerando que as brancas não impediram o C5, as negras deveriam aproveitar essa possibilidade para se mover mais livremente. Então o C5 das negras ele ia atacar o centro, né? Com um peão lateral, que seria bem interessante. O cavalo da dama podia jogar C6, né? Depois. Que ele tá paradinho lá na casinha dele. E em vez de sair por D7, né, se avançar C5, ele atacava o centro com o peão lateral e podia sair com o cavalo em C6. Mas vamos lá. Jogou bispo D3, cavalo B7, ele saiu por aí que... É, um cavalo protegendo outro cavalo, mas não... Mas não sai por C6 que ele ia ser mais agressivo, né? Mas mesmo assim, ó, se for ver, ele vai estar apoiando o avanço do peão de D5 para quebrar o centro das brancas. Roque, C6. Ele não quis avançar D5, C5. Vamos lá, bispo D2, torre 8. Dá a impressão que as negras ele tá achando que ele resolveu o problema, né? Que a Ninzo-Índia, o mais forte dela é avançar o peão D4. E a branca tá fazendo o quê? A branca tá preparando o avanço. Tá preparando o avanço. Por causa dessa situação, a negra vai ficar muito pior nos próximos 12 lances. Marcando tempo com bispo E6, D7, C8, E6. Não está relacionado a nenhum plano, destina-se apenas a demonstrar a inacessibilidade da posição negra. Enquanto isso, as brancas tentam concentrar suas forças para o golpe decisivo. Torre C2. Ó, é terrível jogar com esses bispos apontados para o seu roque, né? Você tem 2 bispos praticamente apontados para lá. Tudo bem que tem uma defesa interessante. E o cavalo prontinho para ir para lá, né? A5. Cavalo de C2. O cavalo já começou a ir. Cavalo B6. Cavalo F4. As brancas começam a deslocar suas forças para atacar o roque branco. Bispo D7. Torre de F1. E o avanço do peão de E já está prontinho, né?
Torre de Fe1, bispo F8, F3, bispo C8, as negras servem tentando impedir o E4. Mas Reshevsky está cada vez mais se protegendo para fazer esse lance. PUC de A, C1, G6, cavalo de Fe2, bispo G7, H3, A4, E4, agora foi o E4, D por E4, F por E4, bispo E6, bispo E3, bispo B3, atacando a dama, dama D2. A branca está construindo um forte centro. Se você for ver, ele está com os peões de D e E bem protegidos, por sinal. E as negras não tem nenhum peão mais nas duas posições centrais. Eles estão tanto na ala do rei quanto na ala da dama, 3 para cada lado. E o centro dá a impressão que deixou. Mas agora vamos ver, dá a impressão que. Não sei, dá a impressão que o Averbach estava achando que estava lento o ataque das brancas. Não sei se ele esperava, mas vai começar. Cavalo F7. Cavalo D7. Bispo G5 atacando a dama, F6. Esse avanço é proposital. As brancas fizeram isso simplesmente para enfraquecer o rei. E agora ele vai avançar o peãozinho de H também, tá? E favoreceu. Por exemplo, se ele jogasse bispo F6, é ruim. Esse daí é ruim, né? Não sei, não tem nada de bom fazer essa troca. Ou retira a dama. Também é uma posição meio desconfortável ficar, não tem muita alternativa. Ela avança o peão, mas que vai deixar mais fraco, vai, não tenha dúvida. Bispo E3 voltou, fez a função dele, né, que era provocar o avanço. Cavalo F8, H4 e agora vai o peãozinho. Bispo F7, H5 e ele vai com o peãozinho. Cavalo E6. Torre F1. Não dá para entender, sinceramente, por que o Averbach não tinha avançado o peão de C5. De C6 para C5 antes mesmo. Nesse lance dele que ele jogou C6, ele deveria jogar C5. Porque não ia deixar as brancas formarem esse centro forte. Não vai ser fácil quebrar esse centro, não. Bispo F8. Torre de Fe2. Cavalo D7. Rook se dobrou as torres. Rook de CF1. C5. Finalmente. Mas era para ter feito essa jogada lá atrás, né? D5 avançou. Cavalo C7. H por G. H por G. E ele está firme e concentrado para atacar o rei lá.
O que é F4 para passar a torre para cá. Olha, se deixar essa torre vir para cá, na coluna H vai ser complicado. Dá impressão, não sei, assim, vai ser um ataque B5. A torre entrou na coluna H. Agora pensa que agora vai ser um bombardeio, né? Ó, tem o bispo, tem a dama, o bispo pode trocar, vai entrar. Cavalo E5. Rei H1. Dama D7. Nessas circunstâncias, a Verbal deveria jogar B4 para iniciar algum tipo de complicação para o lado do Reshevsky. Daí ia jogar bispo H6, porque vai ser um ataque agora. Cavalo D4, bispo por F8, rei por bispo, dama por cavalo. Entre aspas, ele estava até escapando do ataque, né? Vai lá, ele consegue mais ou menos, né? Consegue sair por enquanto, mas essas brancas vão. Ou ele podia jogar ali B4, A por B4 e A3. Tentar avançar, fazer alguma coisa nessa ala para distrair um pouquinho as brancas. Mas as brancas estão firmes lá. Torre para F6. Cavalo G4. E aí tomar um rumo similar, né? Se fosse jogar. Olha, ele podia cravar as duas torres. Mas também seria um péssima notícia. Cravar as duas torres. Ia, se o bispo tomasse a torre, ele ia armar um mastro praticamente ali no fundo. Porque se tivesse esse por esse, as brancas estariam numa enrascada, né? Como é que arranca esse bispo daqui? Praticamente é mate, né? É mate. É, não tem como defender. Mas não foi isso que jogaram, né? Cavalo G4, bispo G5, bispo G7. Aqui é o mesmo caso. Se capturar, você vai o cavalo para D6, bispo F6, bispo G7, bispo G7. Vai entrar o rei. A dama branca vai entrar arrebentando lá. Dama C3. Ia ser decisivo e complicado. Do mesmo jeito. Mas vamos lá, o que eles jogaram. Jogou bispo E7. Torre F4. Cavalo E5. Bispo F6. Ele não muda. Bispo F6. Torre para F6. Rei G7. Dama G5. E a dama reforça o ataque tá forte ali em cima, né? O que poderia também ser interessante? Olha, está aqui cavalo de 7. Cheque. O rei voltou porque se pegasse a dama ia entrar. Porque se ele tivesse aqui, pegasse o cavalo, nossa, ia entrar a dama. E aqui não ia ter a sobrevida, ia cair rapidinho. Também não entrava, mas o que ele fez? Foi lá, dama G5. Isso daqui é uma variante, tá? Não é a dama E7, D6, cavalo D8,
Cavalo de F, E4, preparando a entrada lá. O Averbach jogou torre E8. O Reshevsky estava concentrado em ganhar. Jogou cavalo. Cavalo F5, cheque. Meu, não tinha dúvida. Foi lá e pumba no cavalo. Torre por F5. Rook H4, cheque. Rei G1. Acabou porque não tem jeito, né? Esse cavalo aqui tá caindo. Esse cavalo tá caindo. Dá para ele escolher também a torre, que tá caindo. Mas o melhor cavalo que não perde nenhuma peça. Mas assim. E esses dois peões do centro estão muito fortes, né? Caindo nesse cavalo aqui, nossa, dá para avançar esses peões aí. E não tem como segurar mesmo. E daí as brancas, as negras abandonaram. A situação foi terrível. O ataque do Reshevsky foi muito forte. Foi uma partida muito interessante. Você vê, o mais interessante de tudo é o que a gente tem que pensar muito é como você consegue migrar as peças. Você viu que o Reshevsky ficou preparando tudo para migrar a torre, para a torre entrar na coluna H, os bispos atacando o rock. Tá, isso que é importante, isso que todo mundo tem que prestar atenção. Como entrar e atacar o rock. A torre sempre é uma boa alternativa. É que é complicado você entrar, mas, por exemplo, TF3, abrir a coluna F, puxar a torre, coisas assim, são lances que acontecem sempre nas partidas. Então, sempre tem que ter muita atenção, tanto para quem ataca como para quem defende. Porque isso é uma coisa assim, é um ataque bem comum. Certo, pessoal? Mais uma partida clássica. Muito interessante. Curta o vídeo. Se inscreva no canal quem não está inscrito. Nós vamos continuar postando tanto partidas clássicas como as partidas modernas. Vamos estudar o livro do Capablanca que nós estamos colocando. Agora começou Dama contra Torre. E aí nós vamos aprofundando cada vez mais. Na realidade, o que acontece? O Capablanca vai assim, ele vai aprofundando devagar. E ele está querendo passar fundamentos. Ele quer que a gente preste atenção nos fundamentos. Nos fundamentos. Então é muito importante que vocês sempre vão buscando entendendo os padrões, os fundamentos que ele está querendo nos passar, tá bom? Nós vamos continuar com isso daí também. Eu vou começar a pegar algumas partidas, vou pegar partidas do Tat Steel e algumas partidas que eu achei interessante do Floripa Open, que o pessoal está tentando derrotar o Tari, por enquanto ninguém conseguiu, ele estava invicto pelo menos até ontem. Tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado, até mais.